O Salmo 57 foi escrito pelo rei Davi. Nesse salmo, o contexto em que ele foi escrito provavelmente é o contexto de 1 Samuel, capítulo 24. Por que eu digo provavelmente? Porque os teólogos apontam que quando Davi escreveu o Salmo 57, ele escreveu esse salmo quando ele sofria uma perseguição do rei Saul contra ele e que ele estava preso em uma caverna. E existem duas passagens, dois capítulos em 1 Samuel que falam de Davi se escondendo em uma caverna. 1 Samuel, no capítulo 22, fala que ele se escondeu na caverna de Adulão. E em 1 Samuel, no capítulo 24, fala que ele se escondeu na caverna de Engedi. Quando nós lemos o Salmo 57, nós percebemos que Davi fala que ele está sendo perseguido de uma maneira muito severa. E quando nós lemos 1 Samuel no capítulo 24, logo no primeiro versículo, nós vemos que Saul decidiu perseguir Davi com a ajuda de 3.000 homens. Lemos aqui 1 Samuel capítulo 24, versículo 1. E sucedeu que, voltando Saul de perseguir os filisteus, lhe anunciaram dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engedi. Versículo 2. Então tomou Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi à busca de Davi e dos seus homens até aos cumes das penhas das cabras monteses. Veja que ele escolheu os homens a dedo. Certamente ele escolheu os melhores guerreiros com a finalidade de matar Davi. Alguém pode perguntar por que ele escolheu 3.000 homens para perseguirem Davi? Porque se você ler os capítulos anteriores, você verá ali no capítulo 22, aqui no capítulo 22, versículo 1. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Então nós vemos aqui que Davi, no capítulo 22, quando ele estava fugindo do rei Saul, da perseguição que aconteceu no capítulo 21, ele se tornou líder de 400 homens. E aí depois ele foi dali para Mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar o meu pai e minha mãe convosco, até que saibam o que Deus há de fazer de mim. Então nós vemos no capítulo 22 que a perseguição contra Davi era tão grande que ele pegou os seus pais e os guardou em Mispa, diante dos Moabitas. Portanto, aqui no capítulo 22, é uma das hipóteses em que Davi estava quando ele escreveu o Salmo 57. A segunda hipótese é aqui, 1 Samuel, capítulo 24, que nós acabamos de ler, que fala que ele foi para o deserto de Engedi. Lá nesse deserto, ele estava com os seus 400 homens, e Saul escolheu 3.000 homens para irem juntamente com ele, para garantir que conseguiriam prender, que conseguiriam matar Davi. Quando você abre o texto massorético é o texto hebraico do Salmo 57, você encontra esse título aqui: Ao mestre de canto, para ser cantado com a melodia, não destruas. Mictão de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Então é aqui, desse título do texto massorético, que nós sabemos que o Salmo 57 foi escrito quando Davi estava fugindo de Saul na caverna. Como o autor do Salmo é o próprio Davi, ele próprio pôde dizer
que ele escreveu esse salmo quando ele estava fugindo de Saul na caverna. Então aqui, ao mestre de canto, significa que Davi escreveu esse salmo e depois ele entregou para o pessoal que era responsável pelo culto no templo para que fizessem esse salmo ser um cântico. Depois ele escreveu, para ser cantado com a melodia Não Destruas. Esse Não Destruas é uma melodia que provavelmente foi criada pelos levitas. Eles deram esse nome para essa melodia, Não Destruas. Então era o nome de uma melodia. Eles diziam assim, ó, toque essa música na melodia Não Destruas. E aqui está escrito Mictão de Davi. Mictão, quando fugia de Saul na caverna. Mictão é uma palavra que significa... Eu já comentei sobre isso no Salmo 56. Mas existem 6 salmos que tem essa palavra Mictão de Davi. É o Salmo 16, o Salmo 56, 57, 58, 59 e 60. Então a palavra Mictão, ela significa que uma canção especial. Ela significa uma canção especial. Tem 3 traduções para Mictão. Alguns teólogos dizem que Mictão significa poema ou poesia. E eu não concordo que Mictão é apenas um poema ou uma poesia, porque todo o livro de Salmos é composto por poemas e poesias. Então, se você traduzir Mictão como poema de Davi, você não faz distinção, você não faz diferenciação desse salmo que é o Mictão dos outros. Tem uma outra teoria que fala que Mictão é uma oração, e eu também não concordo, porque se é uma oração, tem vários outros salmos que são orações. E a terceira teoria fala que Mictão é uma canção especial. E eu concordo com essa teoria, porque se Mictão é uma canção especial, aí faz todo sentido que Davi só deu o nome de Mictão para o Salmo 16, para os Salmos 56, 57, 58, 59 e 60. São apenas 6 salmos. Vamos lembrar que Davi escreveu todos os 41 salmos do livro 1. Salmos tem 150 salmos e esses 150 salmos são divididos em 5 livros. O livro 1 dos salmos vai do Salmo 1 até o Salmo 41. Todos esses salmos foram escritos pelo rei Davi e desse livro 1, só o Salmo 16 está escrito Mictão. Significa que o Salmo 16 é um salmo especial. Agora do livro 2, o livro 2 vai do Salmo 42 até o Salmo 72. O 42 até o 49 foram escritos pelos filhos de Coré. O Salmo 50 foi escrito por Asaf. O Salmo 51 até o Salmo 71 foram escritos por Davi. E o Salmo 72 foi escrito pelo rei Salomão. Desses 21 salmos do livro 2, que vai do Salmo 51 até o Salmo 71, só os salmos 56, 57, 58, 59 e 60, apenas 5, está escrito Mictão de Davi. Então, esses salmos que são canções especiais. São canções que Davi destacou como situações especiais da vida dele. Então, aqui, quando Davi coloca Mictão de Davi, é como se Davi estivesse dizendo: esse salmo aqui fala a respeito de uma situação especial da minha vida. Eu estava sendo perseguido pelo rei Saul, eu estava fugindo dele e eu estava numa caverna. Então eu quero que isso aqui vá para o mestre de canto e eu quero que ele cante esse salmo com a melodia Não Destruas. O pessoal preparou essa melodia para tocar esse salmo. Na Almeida está escrito assim: ao mestre de canto, para ser cantado com a melodia Não Destruas, Mictão de Davi quando fugia de Saul na caverna. O Salmo 57 se divide em 3 partes. Ele é um salmo pequeno, tem apenas 11 versículos, e a primeira parte vai do versículo 1 até o versículo 3, onde Davi clama pela misericórdia de Deus, e ele tem certeza que Deus vai ouvi-lo. Vamos ler aqui o versículo 1, 2 e 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti.
e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Nós vemos que Davi pede 2 vezes por misericórdia. Ele fala já que a minha alma confia em ti, e ele fala que à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Considerando que Davi estava no meio do deserto de Engedi, conforme 1 Samuel capítulo 24, sendo perseguido pelo rei Saul, que estava acompanhado de 3.000 homens, sendo que Davi estava com apenas 400, existe essa diferença numérica de homens, 3.000 contra 400, ele estava num deserto, ele está dizendo aqui, ó, à sombra das tuas asas me abrigo. Ele está dizendo, eu confio em Deus, embora esteja no deserto, embora esteja sendo caçado, Deus tem a sombra dele sobre a minha vida. Vamos lembrar do Salmo 91, que fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você está à sombra de Deus, se você está à sombra do Onipotente, e se o Onipotente é imenso, é grande, está acima de todo homem, então ele está dizendo que eu estou em boas mãos. Eu estou na sombra das asas do Deus vivo. Então eu estou confiante que eu estou protegido até que passem as calamidades. Esse versículo 1 já mostra a confiança que Davi tem em Deus. Muitas pessoas, quando passam por situações bem menos difíceis do que essa, já ficam cheias de medo, ficam já dizendo, será que Deus vai estar comigo? Davi estava no deserto, com 400 homens, sendo perseguido por 3.000 homens, sendo perseguido pelo próprio rei Saul, e esses 3.000 homens, como nós lemos o texto, certamente foram escolhidos a dedo pelo rei Saul. Certamente que ele escolheu os homens mais destros na guerra para perseguirem Davi. Mas Davi não dá importância nenhuma que era o rei Saul que perseguia, não dá importância nenhuma que eram 3.000 homens destros em guerra, escolhidos pelo rei para irem atrás dele, não dá importância nenhuma que ele está com menos pessoas, ele tem apenas 400 homens com ele, porque ele tem uma confiança. Deus está comigo, então à sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Aplicação desse versículo para o nosso dia hoje. Não importa qual é o tamanho do problema que você está passando, não importa qual a perseguição que você está passando, não importa qual o cargo, o nível, o poder da pessoa que está perseguindo você. Se você estiver com Deus, o seu inimigo, por mais poderoso que seja, não poderá tocar na sua vida. Versículo 2: Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. No versículo 2 ele fala que Deus é altíssimo. Ele fala, eu sei que o meu Deus, ele é altíssimo. Ele é aquele que por mim tudo executa. Ele acredita totalmente na justiça de Deus. E no versículo 3, ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procura devorar-me. Ele está falando a respeito do rei Saul. Ele me livrará, me enviará auxílio e me salvará do desprezo daquele que procura devorar-me. Porque Saul tratava Davi com desprezo, como se fosse alguém que ele persegue facilmente, porque afinal de contas ele era o rei de Israel. E me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Selá é uma palavra que significa pausa. Significa que quando eles cantam o Salmo 57, eles cantam até aqui, e aqui no Selá eles fazem uma pausa, e essa pausa normalmente é para que a pessoa pense no que ela cantou. Então aqui seria como uma pausa para a pessoa pensar. Davi estava sendo perseguido, mas ele pediu misericórdia a Deus, e ele demonstrou confiança em Deus, e ele demonstrou que a confiança de que Deus estava com ele. Porque ele fala no versículo 3, ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Davi manifesta sua absoluta confiança em Deus apesar da situação de perseguição.
O selá serve para uma pausa que nós possamos ter esse pensamento de que, se estamos sendo perseguidos, é o próprio Deus que está conosco. Ele prossegue: Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Essa é a primeira parte do Salmo 57. Davi clama a Deus e revela a sua confiança absoluta em Deus. Essa é a primeira parte. A segunda parte vai do versículo 4 até o versículo 6. Nessa parte, 4, 5 e 6, Davi ele descreve a perseguição que ele está passando. Ele fala a respeito do como que são os inimigos dele. Então vamos ler aqui. Ele fala no versículo 4: A minha alma está entre leões. Por que ele fala que está entre leões? Porque ele está diante do rei Saul, 3.000 homens destros para a guerra. Ele está dizendo que eles são leões. E eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. E eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Então ele está dizendo: eu estou como se estivesse entre leões, eles estão abrasados, ou seja, eles estão querendo sangue, eles estão com sangue quente, e os dentes deles são como lanças e flechas, ou seja, eles estão carregados de força para fazer o mal, e a sua língua é como uma espada afiada. Versículo 5: Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. No meio da descrição dos inimigos dele, Davi consegue mais uma vez dizer: Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Ele consegue dizer: eu estou sendo perseguido, mas o Senhor seja louvado, o Senhor seja glorificado. Ele consegue glorificar a Deus, apesar de descrever como são os seus inimigos. No versículo 6, ele continua descrevendo, dizendo: Armaram uma rede aos meus passos, e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Os inimigos de Davi ainda não tinham caído, mas Davi ele tem uma característica quando ele faz as suas orações. Ele ora profetizando, ele ora já declarando o que aconteceria com seus inimigos. Então ele fala assim: armaram uma rede aos meus passos, e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Ele está dizendo: eles estão vindo atrás de mim, mas eu já sei que eles vão cair na própria cova. E aí vem aqui um selá, que é de novo, mais uma vez, uma pausa, que é para nós pensarmos. O que nós tiramos desse segundo trecho do versículo 4, 5 e 6 do Salmo 57? Que mesmo no meio da perseguição, mesmo com inimigos poderosos, Davi ele tem uma confiança de que Deus já deu a vitória. Ele já foi na frente e ele já deu a vitória. Quando nós orarmos, mesmo diante das maiores dificuldades, precisamos ter uma confiança de que Deus já ouviu as nossas orações e já deu a resposta. A última parte vai do versículo 7 até o versículo 11 e mostra a exaltação ao Senhor. Davi louva ao Senhor. Ele fala: preparado está o meu coração a Deus, preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Versículo 8: desperta, glória minha, desperta alaúde e harpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Versículo 9: louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações. Versículo 10: pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Versículo 11: sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, e seja a tua glória sobre toda a terra.
Então, veja que quando ele fala no versículo 6 que quem armou uma cova para ele já caiu nela, ele na sequência já começa a dizer: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, eu cantarei e salmodiarei, eu vou cantar e eu vou escrever salmos a respeito de Deus. Quando ele fala que salmodiarei, vou escrever um salmo, já declarando que eu já recebi a resposta, já declarando que eu já recebi a vitória, e já vou escrever no salmo que o meu coração já está preparado, que o meu coração já está preparado para louvar ao Senhor entre os povos. Eu estou preparado para louvar ao Senhor, para cantar entre as nações, porque eu sei, versículo 10, que a tua misericórdia é grande até os céus e a tua verdade até as nuvens. Então nós vemos da leitura do Salmo 57 que Davi pede a misericórdia de Deus na primeira parte, já manifestando confiança, que ele descreve os seus inimigos dizendo que ele reconhece a situação gravosa que ele estava passando. Ele fala: os meus inimigos não são qualquer tipo de inimigo, eles são como leões. A minha alma está entre leões, e eles são abrasados, e a boca deles, os dentes, são como lanças e flechas, e a língua como espada. Mas, que me importa? O que importa é que eu estou, versículo 1, à sombra das asas do Senhor, e eles cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Eu tenho certeza, eles prepararam a cova, e eu já sei que eles mesmos é que vão cair, e por isso eu vou salmodiar. Vou terminar o salmo louvando a Deus, porque no final de tudo, Deus é que está comigo e eu venço sempre, porque quem vence por mim é Deus. Veja que ele fala isso aqui no versículo 2: eu clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Então esse salmo nos fala sobre a confiança de Davi no meio da perseguição. E essa confiança, para uma aplicação do texto em nossa vida, nos ensina que é assim que nós devemos confiar em Deus. Deus, ele é realmente Deus. Se o seu inimigo é forte e armou laços contra você e se juntou com muitas pessoas para te destruir, Deus é Deus que está com você. Essa é a meditação do Salmo 57. Hoje é dia 26 de setembro e, como sempre nós fazemos, eu deixo aqui no final do vídeo um outro vídeo que é sobre recortes em Provérbios. Provérbios 26 hoje, para que você possa acessar esse vídeo e meditar em Provérbios 26. Se você não tiver tempo de assistir o outro vídeo, que é o Recortes em Provérbios 26, tire um tempo do dia e leia o Provérbios 26. Provérbios é um livro que tem 31 capítulos e você pode ler ele 12 vezes no ano, uma vez por mês, porque na maioria dos meses você tem entre 30 e 31 dias. E Provérbios é um livro de sabedoria. Ajuda você a tomar decisões sábias, inteligentes, dá conselhos, instrução, discernimento e prudência. E quem lê Provérbios e aplica durante 2 anos torna-se mais sábio. E quem lê e aplica por 5 anos consecutivos torna-se mais próspero. Então, leia Provérbios. Hoje é dia 26, eu vou deixar aqui o vídeo Recortes em Provérbios, capítulo 26. E no lado direito, se você não está inscrito no canal, tem o botão para que você acesse a inscrição no canal. Ative os sininhos e sempre que tiverem novos vídeos você será notificado. A graça e a paz de Cristo. Amém.